meditando o Evangelho, o caminho da verdade. Olá, hoje é dia 21 de abril, quinta-feira da oitava da Páscoa. Eu sou o Diácono William e com muito amor quero acolher você nesse momento de partilha da Palavra de Deus. Hoje nós meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos do 35 ao 48, que é a continuação do Evangelho de ontem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E naqueles discípulos nós nos reconhecemos, naquela inteligência fechada que precisou ser aberta, naqueles homens que, mesmo vendo Jesus, não acreditavam, aquelas pessoas que tinham tantas dúvidas em seu coração. Essa é a nossa experiência. Por mais que a gente cresça na fé, na nossa caminhada, somos ainda tão pequenos, tão limitados, tão frágeis. Por isso, queremos pedir nesse tempo de Páscoa que o Senhor abra a nossa inteligência, que o Senhor abra e nos dê o discernimento para que a gente entenda e acredite em tudo aquilo que é a verdade revelada nas Escrituras, através da Palavra de Deus. Jesus mostra para eles que tudo o que aconteceu já estava previsto nos planos de Deus. E nós muitas vezes questionamos o plano de Deus na nossa vida. E eles tinham dificuldade de aceitar. Então que nós possamos entender e aceitar, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos nos entregar de verdade aos desígnios do Senhor. O Jesus ressuscitado aparece no seu corpo glorioso. Por isso muitas vezes os discípulos não o reconhecem, porque é o mesmo crucificado. O ressuscitado é o crucificado, e o crucificado é o ressuscitado, mas transformado. Já na glória, assim como nós um dia, depois da ressurreição da carne, também vamos ter nosso corpo glorioso, que não vai ser esse corpo físico, essa matéria, mas uma nova realidade, que humanamente ainda não entendemos, mas que vai ser envolvida pela glória de Deus. E que essa celebração da ressurreição de Cristo nos faça buscar sempre essa ressurreição, que nós possamos nos identificar nele, possamos nos reconhecer nele. Assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Mas para isso é preciso crer. E é a fé
que nos dá a vida eterna. É a fé no ressuscitado que vai nos fazer participar também dessa ressurreição. Por isso que no dia de hoje vamos apresentar, a Deus as nossas dúvidas, apresentar todas as interrogações, todos os nossos medos, anseios, e pedimos que a nossa fé seja maior do que a nossa fraqueza e que o ressuscitado caminhe sempre ao nosso lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um dia abençoado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é